Graça e paz. É com muito temor e temor. É uma luta. Insônia, dor de barriga, sudorese, taquicardia. Vocês riem, mas é verdade. Esse dia a pessoa falou para mim: por que você não prega na igreja igual você prega na Modelex, igual você prega nos outros grupos por aí? Falei: eu vou levar você para lá, para dar um testemunho lá de culto, para você ver a diferença. Mas o que enche meu coração é que a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E é em fraqueza que nós estamos aqui para estar compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Vamos orar? Pai, como é bom saber que nessa manhã, Pai, as Tuas misericórdias foram renovadas. Pai, é o Senhor mesmo quem opera em nós tanto querer como efetuar, segundo a Tua boa vontade. Pai, eu coloco a minha vida, a minha mente diante de Ti nesse momento, para ser usado por meio da Sua graça. Glorifica a Ti, glorifica o Teu Filho Jesus Cristo, nessa manhã, e que o Teu nome, Pai, seja glorificado no nosso meio. É no nome dEle e para Ele que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. A demora de Ló. Vamos ler juntos Gênesis 19:16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens o pegaram pela mão de sua mulher, pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Esse título, A Demora de Ló, eu queria que você entendesse como a minha demora e como a sua demora. A demora da igreja. No que você e eu temos nos demorado diante do Senhor? No que nós temos nos demorado diante do Senhor? O que Ele tem falado a você e a mim por meio da palavra dEle, que nós temos feito vistas grossas? Qual o assunto que Deus quer tratar conosco e nós estamos fugindo? Porque se existe uma coisa que você e eu sabemos fazer muito, mas muito bem, é fugir. E nós aprendemos isso do nosso pai Adão. Quando ele desobedece a Deus, a primeira reação, o primeiro sentimento foi o medo. E depois foi a fuga. Mas como nós temos um Deus de toda graça, esse Deus de toda graça vem atrás de Adão. E a pergunta que ele fez a Adão é a pergunta que ele faz a você e a mim. Onde estás? Onde estás? E para que o Senhor quer saber aonde eu estou? Para tratar comigo. Porque Ele é um Deus de toda graça e um Deus de toda misericórdia. Agora, eu quero que você saiba de uma coisa, meu irmão, o seguinte: a minha esposa sempre fala isso para mim. Ela fala assim: amor, Deus não pula etapas nas nossas vidas. Porque tem coisas que Deus precisa tratar comigo e muitas vezes eu não enxergo. E ela, como diz o pastor Humberto, ela que come sal comigo, ela conhece aquilo que eu não consigo enxergar. E ela vem e cobra. E fala: Deus não pula etapa nas nossas vidas. De maneira nenhuma. Tudo aquilo que nós não permitimos que Ele trate, olha só, tudo que nós não permitimos que Ele trate, por mais que você fuja, Ele vai tratar. Eu estava conversando com o Fernando Prison e ele perguntou para mim: você já recheou o estudo? E eu falei: já.
Eu falei que a gente não crê no poder de Deus, então a gente tem que ficar escrevendo tudo aquilo que a gente vai falar. Então, Deus quer tratar com você e comigo. E nós estamos fugindo. E por mais que você fuja, Ele vem atrás. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: aquele que começou em vós uma boa obra, Ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Deus vai aperfeiçoar a sua vida, Deus vai tratar com a sua vida. Mas nós somos fugitivos errantes, somos, mas Ele vai atrás, e Ele não pula etapas. Enquanto você não parar e não se colocar diante dEle e falar: Senhor, eis-me aqui, o negócio não vai funcionar. E enquanto você não tratar, o que vai acontecer? Você e eu não vamos avançar. Nós vamos ficar estagnados, vamos ficar parados. A partir do momento que Deus trata, nós vamos continuar a caminhada. Eu fico pensando para comigo, qual foi o motivo que levou Ló a demorar-se? Estava pensando nisso ontem. Falei, vou levar para os irmãos pensarem juntamente comigo. Qual foi o motivo que levou Ló a demorar-se? O que será que o estava amarrando? E eu fiquei pensando, será que ele estava tentando, ou será que ele estava tentando convencer a esposa e as filhas a sair daquela cidade? Será que um dos motivos da demora de Ló foi que ele estava tentando convencer a esposa e a família a sair daquela cidade? Será que era isso? Eu tentei pesquisar agora cedo quantos anos Ló permaneceu em Sodoma. Não consegui encontrar, mas foi muitos anos. Porque ele até residiu, moradia em Sodoma. Ele fez uma casa em Sodoma. Era para viver em tendas, era para ser peregrino, mas ele fixou moradia em Sodoma. Então eu fico pensando, por que será que Ló demorou para sair de Sodoma? Será que ele tentou convencer a própria família que Deus ia destruir aquilo? Então isso aí é só para a gente parar e pensar um pouco. Tudo que está escrito na Santa Palavra de Deus, absolutamente foi escrito para o nosso ensino, como diz Romanos 15:4. Pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo foi escrito para o nosso aprendizado, por meio de sinais, modelos, figuras e tipos, para nos instruir acerca de algo. Deus jamais escreveu uma palavra sequer ao acaso, ou sem algum propósito. A história de Ló serve para nós como um sinal de alerta. Ló tinha que sair de Sodoma imediatamente, após a ordem de retirada. Todavia, ele demorou-se. Ló tinha que ter saído de Sodoma, como nós ensinamos no curso de educação de filhas a maneira de Deus. Como é que os nossos filhos têm que nos obedecer? Imediatamente, completamente, sem desafio e sem murmuração. Por que os nossos filhos nos obedecem na quinta, na sexta, na 10ª vez? Porque você está determinado a que ele obedeça na quinta, na 10ª, na 20ª vez. E o seu filho e minhas filhas conhecem o nosso tom de voz. Ele sabe até onde você e eu aguentamos. Ló tinha que ter saído de Sodoma após a ordem do Senhor imediatamente. Mas o que aconteceu? Ele demorou-se. No curso de educação de filhos, eu quero ver se semana que vem a gente traz alguns testemunhos da formatura que teve, para vocês verem o que Deus tem feito através desse curso. A pessoa, quando chega na 3ª lição, ele fala, esse nome tem que mudar, não é educação de filhos, é educação de pais. Porque não tem nada a ver com o filho, porque o filho, ele vai obedecer o quê? A determinação dos pais e nada mais.
Nada mais, nada menos que isso. O autor da apostila, ele usa uma expressão que ela é meio pesada. Ele fala que a falta de determinação moral dos pais, presta atenção, a falta de determinação moral dos pais é o grande empecilho para a verdadeira obediência. E se você for ver na palavra de Deus, obediência é o padrão de Deus. O que Deus vai dizer para Samuel? Ele vai dizer: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a sua palavra? Deus está preocupado com obediência. Agora, essa obediência é de que maneira? É na base da lei ou é na base da graça? É lógico que é na base da graça. Porque tudo que Deus tem para nós é na base da graça. Porque Ele é um Deus gracioso, um Deus misericordioso, e Ele começou uma boa obra em nós e Ele há de aperfeiçoá-la. Apesar dessa sua desobediência, Ele é colocado pelo Espírito Santo como homem justo. 2 Pedro 2, 7 e 8. E livrou o justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, justa com as injustas obras deles. Eu dou graças a Deus por esse texto, porque se não fosse esse texto, eu já tinha colocado Ló no inferno. Porque nós vamos ver aqui, o grande problema da vida de Ló foi misturar-se. Foi conformar-se, que é o problema hoje do povo chamado cristão. E livrou o justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, pois este justo, está falando de Ló, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Ló era um homem misturado, como você e eu somos pessoas misturadas, conformadas, mas ele foi salvo por isso. Ele recebeu a graça de Deus. Você vai ver que o caso da mulher de Ló é diferente. Os privilégios que a mulher de Ló tinha, os privilégios que essa mulher tinha, e ela não foi salva. E Jesus, ele chega para os discípulos dele, e diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que ele não disse, lembrava de Jacó, de Moisés? Por que ele não citou grande homem? Por que ele vai citar, falar para os discípulos dele? Lembrar de uma mulher que teve uma perdição eterna. O contexto ali que Jesus está falando é o contexto da segunda vinda dele. O contexto ali é o arrebatamento. E tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Será que quando soar a trombeta do Senhor, nós vamos ter que correr para os nossos filhos, para a nossa esposa e tentar convencer elas que o Senhor vem vindo? Será que isso está sendo realidade na minha e na sua vida? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vemos nessa passagem evidências da graça de Deus em sua vida, pois mesmo vivendo, ouvindo e presenciando as maldades ao seu redor, ele não se tornou iníquo. É verdade que isso só foi possível graças à graça de Deus, que é o que eu tinha escrito, mas aí mudaram para mercê da graça de Deus. Porque realmente é verdade, isso só foi possível graças à graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, e a graça de Deus, você e eu precisamos receber essa graça. Por que a mulher de Ló não foi salva? Porque ela não recebeu essa graça. Esse foi o grande problema da vida dela. Da mesma forma, se estivermos fora da graça do Pai, não somos absolutamente nada. O apóstolo Paulo foi muito enfático ao dizer em 1 Coríntios 15, 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã.
Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Presta atenção nessa expressão, mas a graça de Deus que está comigo. Que graça é essa? João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Essa graça é uma pessoa. Essa graça é Cristo. Então, quando Paulo está dizendo aqui, mas essa graça que está comigo, é a pessoa de Cristo. O que você precisa? O que nós precisamos? Da bendita pessoa de Cristo vivendo em nós. Você não precisa sair da sua religião e vir para essa, ou sair dessa e ir para outra. As pessoas ficam... A Bíblia chama isso de proselitismo. Sai para lá, vem para cá, vai daqui, vai para lá e fica... Porque quem está atrás é porque não encontrou ainda. Mas quando nós encontramos a bendita pessoa de Cristo e Ele vem fazer moradia em nós, aí nós descansamos. E aí? Aí eu vou estar aqui para viver para a glória dEle, para a edificação dos irmãos e uma série de coisas que Deus vai tratando. Agora, essa expressão, a graça de Deus em mim. Jesus, lá em João 15, o que Ele diz? Sem mim, nada podeis fazer. Não queira fazer as coisas por você, por sua determinação, pela tua força, mas na dependência dEle. Porque somente quando nós dependemos dEle, que o negócio começa a funcionar da maneira correta. A alma de Ló era atormentada por causa das obras iníquas que via ao seu redor. Ou seja, ele sofria à vista do pecado. O mesmo sentimento que tinha o rei Davi ao dizer, no Salmo 119, versículo 136 e versículo 158. Torrentes de águas nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. O apóstolo Paulo também passou por isso ao dizer em Romanos 9, versículo 2 e 3. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus compatriotas, segundo a carne. Absolutamente nada pode esclarecer esse sentimento, senão a graça e a misericórdia de Deus. E eu vejo na vida de Ló essas duas palavras, graça e misericórdia. Especificamente mais na vida de Ló, eu vejo essa misericórdia. Como Deus foi misericordioso para com esse homem. Como Deus foi misericordioso. E como é bom você saber que as misericórdias do Senhor, a cada manhã elas são renovadas. A graça e a misericórdia de Deus é que precisa encantar o nosso coração para tratar conosco. Ló segue a multidão para fazer o mal. Ló não segue, é só para ver se vocês estão prestando atenção. Ló não segue a multidão para fazer o mal, mas em uma cidade totalmente depravada, anda de forma justa. Não podemos negar que ele foi um homem misturado, como muitos costumam ser. Ele era um homem que estava num processo de cura. Gente, Ló pagou caríssimo por ser um homem misturado. E nós também vamos pagar um preço muito alto por sermos pessoas misturadas a esse mundo, por sermos pessoas conformadas a esse mundo. Eu notei algumas coisas aqui fora do boletim. Aquilo que Paulo vai dizer aos crentes, aos cristãos de Roma.
ele usa uma expressão, essa expressão é uma expressão, rogo-vos. Essa expressão rogo-vos é um clamor, é um grito da alma que ele está fazendo aqui em Romanos 12. Ele diz, rogo-vos. Até os textos você esquece da cabeça aqui em cima. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha o que esse homem está falando para você e para mim. Ele está escrevendo aqui a um povo cristão. E se a palavra de Deus é para todos, essa palavra é para você e para mim. Então ele está dizendo aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele diz, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com esse mundo. Ló entrou em Sodoma e ele começou a se misturar, ele começou a se conformar, ele foi... Eu tinha colocado no boletim e o doutor falou, tira, porque as pessoas não vão saber o que é isso, a pessoa que vai ler o boletim. Eu nem penso nisso, a pessoa que está lá fora e vai ler o boletim. Eu tinha colocado que ia ser cozido como as rãs. A pessoa não vai conhecer essa história das rãs e vai ficar boiando. Eu falei, doutor, você que manda. Então, é exatamente isso. É aquilo que aqueles cientistas fizeram, pegaram as rãs, aquele animal xilotérmico, aquele animal que está frio, ele está frio, que está calor, ele está calor, ele se adapta ao ambiente, e eles colocaram vários num recipiente grande, colocaram um fogo quase que imperceptível, que ia aquecendo bem lentamente. E depois de dias, as rãs foram cozidas no próprio habitat, porque elas não conseguiram compreender, não conseguiram ter. Se você joga no ambiente quente, elas já pulam rapidinho. Mas foi aquecendo tão lentamente, o negócio foi tão indo, o negócio foi tão... E esse mundo ele vem sorrateiramente, ele vem pegando a você, ele vem pegando a mim, ele vem, a hora que você dá fé, você está lá conformado. Eu vejo isso na vida de Ló. E vejo isso na minha vida. Nós vamos nos conformando, vamos vendo, e daqui a pouco a gente está envolvido com aquilo, e cadê o negócio? E é aquela palavra que eu sempre digo aqui. Se o Senhor voltar, e Ele chegar para muitos de nós, a Bíblia diz que vai ser um rapto, nós vamos ser levados. Mas se Ele pudesse chegar e dizer, escuta, eu vou arrebatar hoje. Muitos iriam dizer assim, poxa vida, Senhor, mas logo agora. Agora que eu comprei a casa, agora que eu comprei o carro, meu carro está ali sem placa, Senhor. Agora que eu estou com o casamento marcado. O filho vai nascer, o meu primeiro filho vai nascer. Senhor, vamos fazer o seguinte, não tem jeito do Senhor ir embora e voltar daqui uns 5 anos, não. Nós rimos disso, mas é uma realidade. É uma realidade. Você sabe por quê? Porque nós estamos tão... Essa expressão maranata na vida dos cristãos, dos crentes, na minha opinião, já se perdeu faz muitos anos. Você acordar pela manhã e antes de mais nada dizer, Senhor, maranata, Senhor, é hoje que o Senhor vem me buscar? É hoje que eu vou sair desse mundo? Pelo contrário, alguns podiam até fazer a oração, Senhor, não venha hoje não, Senhor. Por misericórdia, aguenta mais um pouco. Tem algumas pessoas que precisam ser salvas ainda, mas você não está preocupado com a salvação da pessoa, você está preocupado em viver o bem bom da sua vida aqui.
Senhor, logo agora que eu marquei a minha viagem para os Estados Unidos o ano que vem, estou juntando milhas, estou fazendo, o Senhor me chega. O negócio é só a misericórdia mesmo do Senhor para tratar conosco. Ló é um símbolo ou uma figura de um cristão fraco, trôpego, mundano, não está no boletim não. Um tipo de pessoa que não influencia, um tipo de pessoa que ele não tem autoridade para testemunhar. É aquele raio do crente, agente secreto, aquele que ninguém sabe que ele é crente, o 007. A pessoa, quando descobre que a pessoa é crente, fica até assustado. Fala, poxa vida, para você crer, porque nunca me disse isso? Porque ele não tem, a vida dele é um fiasco. A vida dele é um sofrimento. Ele não tem o que testemunhar, ele não usufrui daquilo que o nosso Senhor disse. Olha, eu vim para que vocês tenham vida, mas que vocês tenham vida com abundância. E nós não usufruímos dessa vida e abundância, não é porque o Senhor não tem essa vida e abundância para dar para nós, é porque nós não queremos. É porque nós estamos misturados, nós estamos conformados nesse mundo e vamos seguindo aqui e vamos andando aqui. É o tipo de crente que não produz fruto. Ló vivia à sombra de Abraão. Ele vivia atrás de Abraão. Abraão era um homem que andava com Deus. Abraão andava com Deus. E Ló não andava com Deus, Ló andava atrás de Abraão. Quando ele deixa de andar com Abraão, a vida dele vira uma desgraça. Ele olha para a campina, ele olha para tudo aquilo e fala, olha aqui para onde que eu vou. Ele sai da presença de Abraão, o negócio vai. A vida de Ló só está bem com Deus quando ele... Com Ló, a vida de Ló só está bem com Deus quando ele está andando com Abraão. Quando ele deixa de andar com Abraão, o negócio parece que sai dos trilhos, o negócio começa a não funcionar. E aí nós temos que trazer para a nossa realidade. E eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão, pare de andar atrás de homens. Pare de olhar para homens. E comece a andar com Deus. Comece a olhar para Deus. Eu creio que às vezes Deus até permite que algumas pessoas caem, porque é uma expectativa, é uma idolatria em cima de pessoas, em cima de homens do inferno, que Deus permite que aquelas pessoas caem, que Deus permite, que Deus leva essas pessoas daqui, para a gente parar de ficar olhando para homens e começar a olhar para Ele. Mas nós temos essa mania de ficar olhando para homens, de ficar seguindo homens e andando com homens. O que Deus disse para Abraão quando Abraão estava com a idade de 99 anos, depois de toda aquela promessa? Quando você pega Gênesis 19, o último versículo, do último versículo até o 17:1, passa-se 13 anos. E Deus chega para Abraão e fala, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ou eu te farei perfeito. Anda na minha presença. Nós temos que parar de ficar andando atrás de homens e de presença de homens e começar a andar atrás do Senhor e da presença dEle. Mas nós vamos ver aqui como que é difícil nós fazermos com que isso funcione. Esse relógio hoje aqui, eu não vou dar muita bola para ele não. Quando Abraão o deixa, ele revela a sua ganância, o seu apego às coisas materiais. A Bíblia vai dizer que ele levanta os olhos e ele vê toda a campina do Jordão. Ele vê que ela é toda regada, que ela é bem regada. O que isso vai mostrar? Que ele dava mais valor ao ter do que ao ser. Ele sempre preocupado com o ter. E eu pergunto eu falo para você, o que aconteceu com a fortuna de Ló? O que aconteceu com tudo aquilo? Ló era um homem muito próspero. Ele ficou muito preocupado com o dar muito para a família.
igual a muitos de nós, estamos preocupados em deixar para os filhos uma grande herança, um grande patrimônio, mas o principal e o essencial nós não deixamos. E aquilo que lotava o coração dele, aquilo que ele não sobrou nada, ficou tudo reservado para o fogo. O que você e eu vamos levar desse mundo aqui? Absolutamente nada. Nós falamos ontem na Modelex dessa questão desse chamado de Efésios 6. Inclusive era para mim ter feito esse estudo aqui hoje. Toda a armadura de Deus 1. Começar uma série de estudos sobre Efésios capítulo 6. O Dr. Matt Lloyd Jones ele fala que se o povo chamado cristão não compreender o que Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 20 está querendo dizer, eles estão todos perdidos. Que nós somos chamados a combater uma luta, a não é viver uma vida cômoda, não. A vida cristã, Paulo vai dizer, eu combati o bom combate. Eu encerrei a carreira. E o que sobrou? Guardei a fé. Você sabe o que vai sobrar para você e para mim desse mundo aqui? Somente a nossa fé. Nós não vamos levar absolutamente nada desse mundo, a não ser a nossa fé. Agora, essa fé que eu professo ter, eu tenho passado essa fé para minha família? Ou essa fé é só minha? Será que eu tenho certeza que quando o Senhor tocar a trombeta, eu serei arrebatado? E será que eu tenho certeza que a minha família será arrebatada juntamente comigo? Ou será que isso coloca um ponto de interrogação na minha cabeça? Isso aí é só para você pensar um pouco. Só para nós pensarmos um pouco. Porque a fortuna dele não sobrou nada. O que ele trouxe lá em Sodoma para a família dele, a não ser dor e desespero. A única coisa que ele ter ido para Sodoma foi isso. Foi dor e desespero. E quando nós abandonamos o caminho do Senhor, quando nós saímos daquilo que nós somos chamados e vamos para esse mundo, ele vai dar um certo prazer para você, mas depois a dor e o desespero vêm. Em Sodoma, Ló não testemunha. Em Sodoma, Ló não influencia, pelo contrário, ele se mistura. Ele está anestesiado espiritualmente. Ele perdeu todo o senso do juízo de Deus. Completamente. É um crente acomodado, dormindo o sono da morte, entre os mortos espirituais. Por isso que Paulo vai dizer, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará ou te esclarecerá. E nós, estamos fazendo a diferença? Será que nós estamos dizendo por aí, no nosso emprego, no nosso serviço, no nosso dia a dia, será que as pessoas têm ouvido das nossas bocas, eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo? Eu e minha casa servimos ao Senhor? Ou será que nós temos medo? Ou será que nós temos vergonha de dizer isso para as pessoas? Lembra-se aquilo que Paulo disse para os romanos, eu não me envergonho do Evangelho. E por que muitos de nós temos nos envergonhado do Evangelho? A resposta é uma só, mistura, conformação. Com esse sistema do inferno que está aí, nos perneando, a Bíblia vai dizer que o pecado tenazmente nos rodeia, e Paulo vai dizer, corramos com perseverança a carreira da fé. Só que tudo isso que Paulo vai dizer, nós vamos tratar aqui, se Deus permitir, em Efésios, é tudo patrocinado pela graça, mas nós somos chamados sim para fazer muitas coisas na vida cristã, mas é a graça que vai patrocinar. Porque se a graça não patrocinar, você fica achando que você que está fazendo e que você é diferente do outro, que você é mais espiritual que o outro, que você é mais avançado que o outro, que você é mais não sei o que do outro. Mas quando é a graça, você diz igual Paulo, olha, eu trabalhei muito mais do que todos, eu fiz mesmo, mas todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Você sai de cena. Quando começaram a incensar Paulo, incensar Apolo, dizendo, olha, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Paulo fala, escuta, quem é Paulo, quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento... Nem o que planta, nem o que rega. Ele está falando dele e de Apolo.
Tem valor algum, mas Deus que dá o crescimento. Ele tira o holofote dele, ele tira o holofote de Apolo, ele coloca o holofote somente naquele que pode ser colocado, que é Deus. Falou, quem faz a obra é Deus. Agora, quando a pessoa está querendo buscar coisa para si, aí o negócio é complicado. Então, nós estamos fazendo a diferença? Quando os anjos chegaram em Sodoma, o que Ló fez? Ele se prostrou. Quando os libertinos, quando os sodomitas, quando aquele povo cercaram a casa dele, ele chega para eles e diz assim, meus irmãos, querendo agradar dois, querendo agradar um, querendo agradar o outro. E você não pode fazer isso. A Bíblia diz não poder agradar a Deus e não poder agradar a Mamom, as riquezas. Ou é um ou é outro. Ele quer agradar um, ele quer agradar o outro. Mas os homens de Sodoma disseram assim, você é estrangeiro. Eu, quando li isso, eu dei tanta graças a Deus por esse estrangeiro. Porque estrangeiro é você não pertence a isso aqui, seu Ló. E às vezes Deus está dizendo para você e para mim, você não pertence a esse mundo, meu irmão. Você está se arraigando nesse mundo, você está perdendo o seu tempo nesse mundo. Você está encantado, você está enfeitiçado com esse mundo. Você não vai levar absolutamente nada desse mundo. É a mesma coisa que disseram para Pedro, disseram para ele, a tua fala te denuncia. O cristão, ele tem um sotaque. O cristão, ele tem uma fala que é diferente da fala do mundo. A esperança do cristão não está aqui. Eu fui visitar essa semana o Décio e a Vera, e ele falando da fé, e sofrendo, mas dizendo ali, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. O que eu vejo naquela vida? A graça de Deus agindo, a misericórdia de Deus agindo, um homem que tem fé, que a fé está guardada ali no coração, não tem revolta, não tem... Chora, está triste, mas você vê a fé na vida daquela pessoa. E nas nossas vidas, o que nós temos plantado nas nossas vidas? O que nós temos feito? Os moradores de Sodoma parece que descobriram a hipocrisia de Ló, porque chamaram ele de estrangeiro. Como é triste você fazer uma concessão, uma parceria com esse mundo. Olha só, Ló é um tipo de homem que se preocupa mais com a prosperidade da família. Será que você e eu também não estamos pensando nisso? Estamos pensando mais na prosperidade da nossa família do que a salvação da nossa família? Ló não ora com a família, Ló não fala de Deus com a família. Meu irmão, você tem falado de Deus para a sua família? Você tem orado com a sua família? Ou essa desgraça chamada televisão tem tomado todo o tempo da sua vida? Ló pagou um preço muito grande. O preço que Ló pagou por essa mistura que ele fez, por ele ter fixado residência em Sodoma. O preço que ele pagou por isso foi caríssimo. Foi caríssimo. Ele perdeu o referencial de moralidade. Quando os anjos chegaram, ele falou, tem 2 filhas virgens aqui, pegue elas e façais o que quereis com elas. Misericórdia na vida desse homem. Chegar a um ponto desse, de dar as próprias filhas para o sodomita, e olha aqui, vocês podem fazer o que quiserem com elas. Ele perdeu o referencial, perdeu, como diz o outro, o carretel, a linha, tudo. Ló foi salvo literalmente com cheiro de fumaça. Às vezes o Breganó briga comigo e fala, aquele cara lá ele vai para o céu, mas ele vai chegar no céu fedendo fumaça. E Ló literalmente chegou, saiu de Sodoma, no meio do fogo da fumaça. Ele chegou lá na cidade que ele foi, no monte que ele foi, que ali é uma figura, é um modelo mostrando o céu, você sair do mundo e ir para Deus. A Bíblia vai mostrar isso para pensar nas coisas que são lá do alto, nas que são lá de cima, não nas que são daqui desse mundo. Ló só não perdeu a salvação dele por causa da misericórdia de Deus. Somente por isso. Devemos nos lembrar que uma pessoa pode ter muitas falhas, defeitos, voltando para o boletim, e fraquezas. E, contudo, ser um cristão verdadeiro.
A crise na vida de Ló foi a destruição da cidade que amava. Por isso, se demorava em sair, se demorava em deixar o objeto do seu amor. Precisamos estar atentos para o pecado que tenazmente nos assedia. Deus, em sua infinita fidelidade, providenciará para seu povo crises e decepções, com um fim, com o propósito de que a bendita pessoa do seu Filho seja formado em nós. Deus quer aos que já creem em Cristo, aos que já nasceram de novo, que Cristo seja formado em nós. Agora a pergunta que você e eu temos que fazer é a seguinte: o que você quer? O que eu quero? Eu quero que Cristo seja formado em mim? Porque se você disser eu quero, e se colocar diante do trono da graça de Deus, Deus vai fazer isso na minha e na sua vida. Não despreze o ouro por estar misturado com a escória. Não podemos julgar ou criticar ninguém. Mesmo aquelas pessoas que se dizem estar debaixo da graça e apresentam imperfeições. Lembremos que não somos chamados de modo algum à perfeição, mas a comunhão, como diz 1 Coríntios 1,9. Fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois é a comunhão que nos leva à perfeição e não vice-versa. Às vezes nós gostamos muito de julgar. Às vezes nós olhamos alguns irmãos e vemos ali pecados na vida dele, vemos imperfeições na vida dele e pregamos o pau em cima dele, falamos mal dele, mas não sabemos da dor do coração dele. Porque a gente só pode olhar a aparência, a gente só pode olhar o que está ali diante dos nossos olhos, mas Deus olha o coração. E aí a pessoa diz, eu estou debaixo da graça de Deus, a gente não compreende isso. É verdade que nós vamos tratar isso aqui muito bem em Efésios. Dessa coisa da libertinagem. Deixa eu parar aqui, senão eu vou começar a falar e vou embora. Qual é o nosso principal problema? Não está no boletim, não. Falta de comunhão. Fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão. Qual é o nosso principal problema? Falta de tempo com o nosso Pai, com o nosso Abba. Nós precisamos contemplar a palavra. Você é mudado, você é transformado por aquilo que você contempla. Aquilo que você contempla, aquilo que você investe o seu tempo, é aquilo que vai. Porque a Bíblia diz, a boca fala, o que está cheio é o coração. O que o seu e o meu coração está cheio? De televisão, de novela, de minissérie, do que está cheio o nosso coração? Nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos. Precisamos aprender a ficar quieto. Precisamos aprender a contemplar a Deus. Esse texto de 2 Coríntios, não está aqui, 3,18. Eu vou ler aqui na versão NVI e diz assim: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Presta atenção nessa expressão. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória do seu Filho. E uma outra versão diz assim: nós os cristãos, entretanto, não temos nenhum véu sobre o rosto. Podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor, na medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, tornando-nos mais e mais semelhantes a Ele. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você não tem esse desejo ardente de ser mais parecido com o seu Senhor, eu acho que você ainda não foi salvo. Porque o nosso desejo é de ser mais e mais parecido com o nosso Senhor. Agora,
Nós cremos que esse livro aqui é a palavra de Deus? Nós cremos que esse livro aqui é realmente aquilo que Deus tem para falar para você e para mim? Nós cremos nisso ou nós achamos que nós cremos nisso? Porque se nós realmente cremos nisso, nós vamos investir tempo com esse livro. Nós vamos investir tempo com essa palavra. Porque às vezes nós falamos que cremos, não é a palavra de Deus. A Bíblia é a santa palavra de Deus. E qual é o tempo que você e eu investimos em contemplar essa santa palavra de Deus por dia? Aí eu falo para você, contemplar Deus é fácil? É dificílimo. Essa semana eu cheguei em casa e não tinha ninguém. Eu falei, hoje que bom, eu vou ficar quieto aqui, Senhor, porque... E fui lá para o meu escritório e fiquei, e falei, Senhor, eu quero ficar aqui no teu colo, eu quero estar aqui com o Senhor. E, Senhor, aí comecei a lembrar, aí daqui a pouco, mas aquela mulher vai levar aquele capu para pintar amanhã na oficina, ela quer o carro para amanhã de tarde, será que eu vou dar conta? Quando eu vi, meu Deus, eu já estou pensando no serviço de amanhã. Aí voltei lá de novo, Senhor, o telefone tocou, atendi. Aí liguei para minha esposa, já fazer um estudo numa firma de uma irmã, e ela, estou chegando, fechei a casa, fui para a garagem, falei, aqui, tudo escuro, falei, Senhor, eu vou ficar aqui, quero contemplar a Ti, Senhor. Aí fui dar um de louco de abrir os olhos. Quando eu abri os olhos, vi a caixa do correio. Falei, será que chegou alguma correspondência importante? Eu tinha pago o guarda, ele não tinha troco, ele falou, vou colocar o troco na caixa do correio, tá bom, seu Maurício? Falei, tudo bem. Falei, aí pensei, será que ele colocou o dinheiro? E falei, meu Deus, eu não consigo, Senhor, parar para contemplar a Ti, Senhor. E isso é um exercício. Você vai começar, você vai falar, Maurício, eu fiquei meia hora lá e não consegui nada. Só que se você não insistir nisso, você jamais vai chegar. Jamais. É uma luta? É uma luta. Claro que é uma luta. Por isso não podemos ficar acomodados numa religião de faz de conta, numa religião medíocre de final de semana. Numa religião de sistemas, tais como pode, não pode, faça ou não faça. Mas necessitamos nos render, nos entregar ao Deus de toda a graça, o qual deseja ter uma comunhão íntima e real conosco, seus filhos. Em que você e eu temos também nos demorado diante do Senhor? Em que temos sido negligentes? Onde é que não temos ouvido a sua voz? Onde é que temos dado brechas para o maligno? Por isso que Paulo vai dizer, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí você não se reveste com toda a armadura de Deus, você só coloca uma ou duas peças, fica as brechas. Aí o inimigo entra por ali, faz um sarapatel na sua vida, faz um sarapatel na sua família, desgraça com tudo, você não sabe, não sei, Senhor, por que está acontecendo comigo. Porque você não tem. Será que temos nos demorado em relação a recebermos a nossa salvação que está em Cristo Jesus? Presta atenção. A salvação que está em Cristo Jesus. Salvação é uma pessoa. Salvação não é uma doutrina. Salvação não é uma religião. Não é você pertencer a essa igreja ou a qualquer outra igreja. Mas a salvação está em uma pessoa. E eu preciso dessa pessoa vivendo dentro de mim. Isso que me dá garantia para entrar no reino de Deus. Aquele texto de 1 João eu acho um dos textos mais claros da Bíblia. Ele diz assim, o testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E eu preciso ter o Filho de Deus vivendo em mim. Agora, será que eu estou demorando para tomar essa decisão? Será que eu estou demorando para me colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero isso para a minha vida? Porque se você não pedir, Deus não vai fazer. Lembre-se que Deus é cavalheiro. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele vai entrar. Se você permitir, ele vai fazer negócio na sua vida. Se você não permitir, ele não vai. Por que a mulher de Ló não foi salva? Porque ela não permitiu, ela não quis. Porque vem falar para mim que Deus tem prazer de mandar pessoas para o inferno, que Deus não tem prazer nisso não. A vontade dele é que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade dele. Agora, a sua vontade, ele não vai passar igual um trator por cima da tua vontade. Você precisa querer.
E se você quiser, ele vai fazer. Ele chorou isso em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Vocês matam os profetas, vocês apedrejam os que te são enviados. Quantas vezes eu quis? E vós não quisestes. Eu quero, mas e vocês? Porque se você quiser, ele vai operar, ele vai fazer, porque ele é o Deus de toda graça. A palavra de Deus é enfática ao dizer, em Hebreus 2:3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Não há na Bíblia algo tão maravilhoso como o plano de Deus para a nossa salvação. No Antigo Testamento, vemos a providência divina em proporcionar ao homem um cordeiro como substituto. Já no Novo Testamento, vemos João Batista anunciar que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira de nós o pecado, como diz 1 João 1,29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vemos na dispensação da graça que Jesus Cristo veio a esse mundo com o propósito de pagar o preço, de quitar a dívida que nós jamais poderíamos liquidar. Como diz Romanos 6,23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo Jesus pagou o preço do pecado com a sua morte e nos atraiu para si, para que nós morrêssemos nele por meio de sua eterna atração. E naturalmente, a sua morte foi a nossa morte e a sua ressurreição foi a nossa ressurreição. Este é o mistério que destranca a nossa entrada para o reino eterno de Abba. Esse é o mistério que destranca. Cristo morreu naquela cruz, só que ele não morreu sozinho naquela cruz. Por que ele morreu? Para libertar você do império das trevas, para transportar você e a mim ao reino do Filho do seu amor. O salário do pecado é a morte. Deus só vai dar jeito nessa vida sua. E você conhece a tua vida. Você conhece os cômodos escuros que tem dentro da sua vida. Você conhece o pecado que você guarda ele num cantinho escondido lá. Você sabe. Mas eu quero dizer para você que Cristo, quando morreu lá naquela cruz, ele atraiu todo esse pecado. Tudo isso. Ele aferiu para si. Ele diz: eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A morte de Cristo é a solução para o problema da minha e da sua vida. Por quê? Porque a nossa vida não tem nada na nossa vida que preste. Mas o que ele fez? Ele morreu naquela cruz. Nos atraiu a si. Para nos dar, não um título, Primeira Igreja Batista em Londrina. Mas um título assim: nova criatura em Cristo Jesus. É isso que ele vem dar para você e para mim. Agora, será que nós temos, como Ló, nos demorado para nos colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu não tenho, eu preciso, eu quero isso para a minha vida? Se você não fizer isso, ele não vai fazer. Eu recebo, eu aceito que a morte de Cristo foi a minha morte. Eu não compreendo, eu não entendo, mas se a tua palavra está dizendo, eu creio. Aí você vai ver o negócio começar a funcionar de dentro para fora e Deus começar a fazer. A pergunta que temos que fazer é: por que demoramos em receber essa graça que não nos custa absolutamente nada? É até uma pergunta idiota de fazer. Por que nós temos nos demorado para receber essa graça de Deus que não custa absolutamente nada? Nós só vamos sair ganhando com isso. Nós não vamos perder nada com isso. A pessoa acha que se eu entregar minha vida para Deus, eu vou sofrer, Deus vai me... Só tem vantagens. Só tem vantagens. Até quando vamos ficar nos debatendo como peixes fora d'água, tentando fazer algo inútil em relação à nossa salvação? Em que mais temos nos demorado? Será que temos ouvido
a voz de Deus em relação à nossa santificação? O projeto de Deus para todo aquele que nasceu de novo é fazer com que Cristo seja formado em nós. E que maneira que ele faz isso? Pela santificação. Salvação é um ato, a santificação é um processo. E um processo contínuo. Aquilo que Paulo diz lá em 2 Coríntios 4,10, aquele é um gerúndio, levando sempre por toda parte o morrer de Cristo, para que a vida dele se manifeste também em nossos corpos mortais. Esse texto aqui, a ideia aqui é santificação. É eu levar sempre o morrer. E a vida dele vai se manifestando em mim. Deus nos exorta para sermos santos, como ele é santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus não pede nada para você que ele não vai lhe dar. Se ele está dizendo sede santos, é porque ele quer lhe dar essa condição para você ser santo. Nossa santidade decorre de Deus e não dos nossos inúteis esforços. A igreja não é santificada pelo cheiro de suor de Caim, mas é santificada pelo sangue do Calvário, pela obra da pessoa de Cristo. Muitos não são santificados porque não abrem mão dos seus inúteis esforços, achando que serão aceitos pelo que fazem. Por isso, jamais desfrutarão de uma vida de santidade. Muitos vivem de maneira medíocre, por não reconhecerem os seus próprios erros. Não querem mostrar a farsa em que vivem, temendo os olhares acusadores das pessoas que estão à sua volta. A palavra de Deus diz em Provérbios 30, 12, há daqueles que são puros seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundície. Eu acho que aquela oração do salmista tem que ser a oração diária de todos nós. Sonda-me, ó Deus. Prova o meu coração. Vê se há em mim algo que não agrada a ti. Porque às vezes nós pensamos que somos alguma coisa, nós achamos que somos alguma coisa, mas nós não somos nada. E o Provérbios 30, 12 é mais pesado ainda. Se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Afinal de contas, a quem queremos enganar? Temos medo de expor nossas fraquezas perante as pessoas, mas a palavra de Deus nos ensina justamente ao contrário. Tiago 5,16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. É verdade que precisamos de sabedoria do alto para saber a quem vamos abrir o nosso coração, a fim de que isso possa ser um momento de cura e não de mais dor. Fomos chamados para viver em liberdade, livres do peso, da culpa e de toda a condenação, e não agrilhoados pelas algemas do inimigo. O apóstolo Paulo assim escreve em Gálatas 5:1: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não vos torneis a colocar-vos debaixo do jugo de escravidão. Cristo Jesus está nos prometendo uma libertação genuína. Até quando vamos deixá-lo do lado de fora da porta? O que diz Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Quanto mais demorarmos em sair das trevas, mais vamos demorar em usufruir da doce presença de nosso Abba. Essa decisão cabe somente a você, a mim. Cabe somente a nós. A pergunta que o nosso querido Senhor nos faz é essa: queres ser curado? Às vezes podemos nos prender às coisas erradas que praticamos no passado, achando que o fato de sentirmos culpa é a punição adequada aos nossos pecados cometidos. Entretanto, a pergunta continuará sendo a mesma: queres ser curado?
A cura depende totalmente da nossa decisão, pois o Senhor está de braços abertos para nos acolher. Esqueçamos das coisas que para trás ficam e prossigamos para o alvo, como nos ensina Paulo em Filipenses 3, de 12 a 14. Não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O texto maravilhoso. Texto maravilhoso. Não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui alcançado por Jesus Cristo. Eu fui alcançado por Ele. E agora eu sou capacitado a caminhar. Aqui é a santificação. Que o doce Espírito Santo de Deus traga revelação aos nossos corações, para que possamos tomar a decisão de viver para a glória e louvor daquele que nos resgatou das trevas, para a sua maravilhosa luz, em Cristo Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.